Pastor Arilton, como é bom ouvir essas informações, muito obrigado. Queridos, que alegria ter você novamente aqui neste momento especial de oração no nosso programa. É bom demais orar e buscar a presença de Jesus. Eu espero que você esteja aí firme, animado, vibrante, tendo a certeza que Deus está ouvindo sim a sua oração, viu? Deus se inclina para ouvir as orações dos seus filhos. E é muito bom ter essa certeza, é ou não é? É ou não é? Firme e forte aí, não é? Você pode enviar os seus pedidos de oração para a gente aqui, tá bom? A gente vai ter a alegria e o prazer de compartilhar, de orar e de juntos, então, intercedermos por esse seu pedido aí para que Deus possa atuar da melhor maneira possível, seguindo sempre a vontade dele. Eu sou o pastor Robson Góes, pastor do Distrito da Palhoça, aqui na nossa região sul catarinense, e é uma bênção estar com você aqui, uma alegria poder participar desses momentos especiais. Você pode enviar o seu pedido através do nosso WhatsApp aqui, do nosso programa e também das nossas redes sociais. E amigo, eu quero compartilhar com você, diante de tantos pedidos que chegam para a gente, alguns a gente seleciona aqui para este momento, né? E nós selecionamos aqui 4 pedidos especiais. O primeiro deles é da Marlene Barris. Ela diz o seguinte: bom dia, eu peço oração por mim, pois tenho uma grande decisão para tomar hoje. Que o Senhor faça o que é melhor em minha vida. Decisões importantes precisam de joelhos no chão e de oração. É isso aí, está no caminho certo, Marlene, que vamos orar para que Deus possa te ajudar nessas decisões e Ele vai ajudar, tá bom? Olha, temos aqui também um pedido da Angerlânia Nascimento, nome diferente, hein, Angerlânia? Espero que você esteja bem. Ela fala o seguinte, ó, bom dia, peço oração pelo meu filho Igor, que está desempregado e devendo a agiotas. Peço que orem para que ele volte para os caminhos do Senhor. Vamos estar então orando por ele, para Deus libertá-lo e para que assim então retorne para os caminhos de Deus, não é? O Luiz Roque também faz um pedido de oração. Não sei se eu vou pronunciar o sobrenome dele correto aqui. É Luiz Roque Eiglemeyer. Deve ser mais ou menos isso aí, né, Luiz? Mas o bom é que você está junto com a gente aqui. E aí ele fala o seguinte, ó, bom dia, pastor, moro em São Paulo, capital. Que alegria, olha só, os nossos amigos paulistas aí, paulistanos, um abraço para cada um de vocês. Também sou de São Paulo, viu? Somos aí, ó, contemporâneos de terra, viu? E ele fala assim, ó, peço orações por minha esposa Sandra Mari de Paula Schmidt e também que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com todos vocês. Muito obrigado, que esteja com você também e nós vamos estar orando pela sua esposa, tá bom, Luiz? Tenho certeza que Deus há de atuar na vida dela da melhor maneira possível, porque Deus sempre faz o que é melhor para os seus filhos. E por último, quero aqui trazer o pedido de oração da Aldineia Rasch. Aldineia, como é que você está? Bem? Feliz? Olha só, a Aldineia faz um pedido de oração. E ela fala assim, quero pedir oração por minha família, por meu sobrinho que está nas drogas, por minha irmã Almerinda, que perturba a família com as palavras de acusações. É muito triste. Ore por nós. Eu e meu esposo somos adventistas do 7º dia, meus filhos ainda não. Por isso peço oração e agradeço em nome de Jesus Cristo. Nós moramos em Rondônia, na cidade de Espigão do Oeste. Um abraço aos nossos queridos amigos aí de Espigão do Oeste, em Rondônia. Que vocês sejam aí carinhosamente abraçados pelo nosso Deus. Que as palavras de amor, de carinho, de gratidão possam estar sempre aí nos lábios de cada um de vocês em relação àquilo que Deus faz por cada um de vocês. Amigos queridos, ouvindo então todos esses pedidos, um verso me veio à mente, eu quero compartilhar com você esse verso. Abra a tua Bíblia aí, por favor, se você puder, em Provérbios, capítulo 3, no verso 5, e veja o que diz esse verso tão importante e que vai nos ajudar neste momento de reflexão, aqui no momento de oração. Provérbios 3, verso 5 diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Vamos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não confiar em nós mesmos, nossos entendimentos, em aquilo que a gente pensa, que sonha, nossa sabedoria. Vamos deixar que Deus possa atuar e agir diretamente em nossa vida. Tirar a mão do controle. É isso que precisamos. Você acredita nisso? Deus vai agir em nossa vida. Vamos então orar e buscar a presença do nosso Deus. Pai querido, nesta quinta-feira queremos colocar diante do Senhor os pedidos que chegaram até a gente.
São tantos pedidos, Senhor, tantas pessoas, muitos agradecimentos também. Nós te louvamos e te agradecemos pela tua misericórdia. Mas nesse momento, diante dos pedidos que chegam aqui para a gente, pedimos que o Senhor possa atuar sobre cada um deles de acordo com a vontade do Senhor. Abençoe-os, fortaleça a fé dos nossos irmãos e nos ajude a acreditar, confiar na tua misericórdia e assim então deixar que o Senhor possa dirigir a nossa vida. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Olá, seja bem-vindo à nossa série As Marcas de Cristo. Nós iremos dedicar 7 programas para estudarmos o impacto de Jesus na vida de nossa sociedade. O Mestre Jesus Cristo, um carpinteiro, sem jamais ter deixado registrada uma palavra sequer, sem jamais ter produzido um artigo de pesquisa, monografia ou livro, impactou a humanidade de um jeito impressionante. Como lembra o Dr. James Kennedy, com 12 discípulos, Jesus Cristo exerceu influência civilizatória que dura até hoje. Ele nasceu em um vilarejo desconhecido, filho de uma camponesa. Cresceu em outro vilarejo, onde trabalhou em uma carpintaria até completar 30 anos. Então, durante 3 anos, foi um pregador itinerante. Nunca escreveu um livro, nunca ocupou uma posição pública, nunca teve uma família ou uma casa, não frequentou a faculdade, nunca conheceu uma cidade grande, não se afastou sequer 300 quilômetros do lugar onde nasceu. Não fez nada do que normalmente acompanha o poder. Não tinha credenciais, era simplesmente ele. Tinha apenas 33 anos quando toda a opinião pública se voltou contra ele. Seus amigos fugiram, um deles chegou a negá-lo. Foi entregue a seus inimigos e passou pelo escárnio de um julgamento. Foi crucificado entre 2 ladrões. E quando estava morrendo, seus executores disputavam por suas roupas, suas únicas propriedades nesse mundo. Quando morreu, foi sepultado em um túmulo emprestado por um amigo misericordioso. 20 séculos se passaram e hoje ele é a figura central da raça humana. Bem-vindo à nossa nova série As Marcas de Cristo e que Jesus deixe a marca dele em sua vida. Pois bem, chegou o momento agora de estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Aliás, o nosso grande desafio é nunca sair de casa sem antes estudar a Palavra de Deus. Por isso, o meu conselho para você, faça desse programa o seu encontro matinal com Deus, a sua busca pela Palavra, a sua busca pelo batismo diário do Espírito Santo, que é o que pode nos habilitar em nosso preparo para os céus. Chegamos agora ao nosso 7º e último tema desta série, Marcas de Cristo. E quão bom foi ao longo desses últimos dias refletirmos a respeito de como Cristo influenciou a sociedade dos seus dias e a nossa, por sua vida, por seu ministério, por sua morte e pelo oferecimento da salvação. Por isso, pegue sua Bíblia e já se junte a nós em mais um dia de estudos. Antes de avançarmos, porém, deixa eu fazer um convite todo especial para você. Nós teremos 2 locais com estudos presenciais sobre o livro do Apocalipse. O primeiro convite eu quero fazer para você que mora na cidade de Garopaba. Todas as quartas-feiras, às 8 da noite, nós temos um encontro marcado para estudar a Bíblia, estudar o Apocalipse. Vou dar para você o endereço. É Rua Victor Carlos Nauck, 1113. Esse é o endereço da Igreja Adventista Central de Garopaba. E todas as quartas, às 8 da noite, a gente se reúne lá
para estudar a palavra de Deus e você é o meu convidado. E você que mora na cidade de Araranguá e cidades vizinhas, eu quero convidar você para os domingos à noite. No próximo domingo, dia 27 de abril, nós vamos começar o estudo do livro do Apocalipse e você é o meu convidado. Aonde vai acontecer? No Shopping Center de Araranguá. O shopping se chama Center Shopping Araranguá. Então aí no shopping da sua cidade, Araranguá, às 6h30 da noite, eu espero você no auditório do shopping. O auditório fica ao lado da praça de alimentação. Então, domingo que vem, dia 27 de abril, 6h30 da noite, eu espero você para começarmos o estudo do livro do Apocalipse. E você será muito bem-vindo. Já espero que você esteja aí com a sua Bíblia. A minha já está aqui aberta no Salmo 40, que é o texto-chave para a nossa reflexão de hoje. Antes, porém, de lermos o texto sagrado, queria convidar você a nós orarmos, pedindo a bênção do Senhor. Ora comigo. Amorável Deus e bom Pai, graças te rendemos pela chance de estarmos juntos mais uma vez e termos a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Fala, Senhor Deus, ao nosso coração. É a nossa oração, o nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, Salmo 40, verso 8, é o texto-chave para nós hoje. Agrada-me fazer a Tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a Tua lei. O Salmo 40 é um salmo de Davi. E Davi está dizendo aqui que agrada ao seu coração ouvir a lei. Será que nós estamos dispostos a fazer a mesma oração que um dia Davi fez? Será que está dentro do nosso coração a lei do Senhor? E qual a importância de se conhecer a lei? A lei de Deus é o fundamento do seu governo. A lei de Deus será a norma do juízo. E é por isso que a nossa vida tem que ser pautada pela ética do reino de Deus. Mas o que é ética, você pode perguntar? De acordo com o dicionário Michelis, é um conjunto de princípios, valores e normas morais e de conduta de um indivíduo ou de um grupo social ou de uma sociedade. Isso é muito importante, pois tem a ver com a nossa conduta, com a maneira como nos comportamos uns com os outros. De fato, pela falta de ética é que o nosso mundo sofre, pela falta de coerência, por muitas vezes o discurso ser totalmente oposto àquilo que os atos mostram. Então nós temos que buscar compreender qual é a ética do reino de Deus. E no reino de Deus, a ética do Senhor se baseia também na sua palavra e na sua lei. Bom, é bom ter ética e a ética deve estar correta. Ela nos ajuda a sermos pessoas boas. Mas a ética se baseia na moral. E o que é moral? Bom, são as normas que uma pessoa tem sobre o bem e o mal. Isso é muito importante, porque a moral tem a ver com a forma como nós definimos o bem e o mal, como percebemos o certo e o errado, e como permitimos que esses conceitos norteiem nossa vida. Hoje em dia, não é comum falar de ética ou de moral, já que esses conceitos revelam respeito por normas de conduta que geralmente são estabelecidos pela sociedade, instituições e religiões. E no mundo hoje, as pessoas consideram a ética e a moral como assuntos pessoais que não devem ser impostos a ninguém. Inclusive, chegam a relativizar o que é verdade, chamando de minha verdade, de sua verdade, como que se não houvesse uma verdade absoluta. Mas isso é perigoso, porque se não tivermos uma ética e uma moral coletivas que definam corretamente o bem e o mal, cada um acabará agindo de acordo com o seu próprio julgamento. O resultado será problemas de injustiça, abuso, violência, domínio dos mais fortes sobre os mais fracos. É o caos que tem sido visto repetidamente nas sociedades e que entram em declínio. Não é isso que a gente percebe? Quando existe a falta de leis, a anarquia governa.
a anarquia reina. E nós precisamos não só ter muito claras estas leis, como sermos pautados por elas. O grande problema é que muitas vezes se conhecem as leis, mas não se respeitam as leis. A justiça é cega. Ela não deveria pender para dois lados. Por isso, a ética é importante em nossa sociedade. Agora, como chegamos a esse ponto? Como que a sociedade tem cada vez mais se declinado? No século XVIII, na era do chamado Iluminismo, os filósofos europeus se rebelaram contra a ordem cristã que regia as leis e a conduta da sociedade. Eles alegavam que o homem moderno não precisa do cristianismo para definir o certo e o errado, que a razão humana poderia estabelecer suas próprias normas fora da lei de Deus. Todavia, eles logo descobriram que sem Deus é impossível para o homem definir o bem e o mal. Os seres humanos são incapazes de concordar com a ética e a moral, porque não buscamos o bem coletivo, mas sim o benefício pessoal. Não baseamos a definição da moralidade em grandes princípios religiosos, mas sim em nosso interesse pessoal. E a tentativa de definir a ética e a moralidade com base na opinião dos homens foi um fracasso retumbante que repercute até hoje. Por isso, nessa semana estamos refletindo sobre os ensinos de Jesus em diversos temas de grande importância para nossas vidas. E é útil descobrirmos o que ele ensinou sobre a moral e sobre a ética. Esse é o tema que eu quero conversar com você hoje. No Salmo 40, verso 8, que eu acabei de ler, nós vemos que Davi ora: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, e a tua lei está dentro do meu coração. Esse texto resume um princípio que Jesus ensinou e viveu durante o seu ministério aqui na terra. Para ele, era de suma importância fazer a vontade de Deus, seu Pai, e guardar sua lei, porque essa lei expressa seu caráter. Em outras palavras, um ensinamento básico da fé judaica e cristã é que a ética e a moral são definidas por Deus, e ele nos comunica isso através de sua revelação, as Escrituras Sagradas. Por isso, os 10 mandamentos expressam princípios morais de Deus sobre o que é certo e o que é errado. Ainda que a lei de Deus tenha sido escrita por seu dedo e dada a Moisés lá no Monte Sinai, ela sempre existiu, porque ela fundamenta o governo de Deus. E lá no Éden, a lei de Deus era conhecida. É por isso que no capítulo 2, versos 1 a 3 de Gênesis, você já tem o mandamento do sábado. É por isso que no capítulo 4, quando Caim é morto por quando Caim mata Abel, Caim foi reprovado por Deus. Foi um homicídio, foi a quebra do 6º mandamento. É por isso que quando o rei tentou tomar a mulher de Abraão como esposa, Deus o repreendeu, porque o 7º mandamento, o adultério, já existia. Então a ética do reino ela é baseada na lei que Deus nos deu. Na antiguidade, as grandes nações tinham leis que baseavam-se na vontade do soberano. Mas essas leis nem sempre eram justas, mas manifestavam os caprichos do monarca. E em muitas vezes o monarca se considerava acima da lei, violando as normas que exigiam dos outros. O imperador Nero, apesar de sua educação filosófica refinada, tornou-se um tirano imoral, lascivo e assassino de sua esposa e de sua mãe. Por repreendê-lo, ele provocou a primeira perseguição contra os cristãos na cidade de Roma, que estiveram dispostos a sacrificar suas vidas por Cristo, em vez de trair aquele que havia dado sua vida por eles. O contraste entre a ética dos cristãos e a de Nero foi notório para todos, a ponto de um autor cristão posteriormente escrever: você não vê que os cristãos, lançados às feras para que neguem ao Senhor, não são vencidos? Você vê que quanto mais eles são castigados, mais outros aparecem.
O exemplo de vida deles, juntamente com a coragem diante da morte, pregava de sua ética superior. Porém, por que Deus tem o direito de definir o que é ética e moral para nós? O profeta Isaías, no capítulo 45, diz que assim como o Senhor Deus, que criou os céus, o qual formou a terra, Ele a confinou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45, 18. Deus é o nosso Criador, Ele é o soberano e, tendo nos criado, Ele sabe qual é a melhor maneira de vivermos e levarmos uma vida feliz, proveitosa e plena. Aqueles que escolhem seguir os ensinamentos de Deus sobre a ética e a moral, viram que Deus sabe o que faz, porque tudo o que Ele faz é bom para o nosso bem-estar. A rebelião de Lúcifer no céu contra a lei de Deus é o que nos levou ao caos atual aqui na Terra. O homem escolheu seguir o princípio satânico do egoísmo, deixando-se guiar pela própria opinião em lugar da orientação divina. Infelizmente, só colhemos dor, conflitos, violência e morte. Um exemplo claro dessa má escolha é o próprio caso de Adão e Eva, quando deixaram de ouvir a voz de Deus, dizendo não coma, e ouviram a voz da serpente, coma e vocês não morrerão, mas os olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Ao deixar de ouvir a voz de Deus, o pecado entrou em nosso planeta. E todas as mazelas e sofrimentos que hoje a humanidade passa é devido a esse primeiro pecado que nos afastou de Deus. É por isso que a lei de Deus não pode ser desprezada. E essa lei é baseada no amor. Em Mateus capítulo 22, Jesus resume um pouco dessa lei ao dizer: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Jesus disse que esse é o primeiro e grande mandamento. Já o segundo é semelhante a esse: ame ao próximo como a ti mesmo, e que desses dois mandamentos dependia toda a lei e os profetas. A lei de Deus não é aleatória, baseada em ideias impulsivas da parte de Deus. Ela se baseia no seu caráter de amor. Por isso, a lei demanda do amor o respeito por Deus, nosso Criador e sustentador. A lei também demanda que respeitamos e amemos nosso próximo, respeitando o que é dele, tratando com consideração como nós gostaríamos de ser tratados. Deixa eu dar um exemplo. Os 10 mandamentos contêm 4 mandamentos que têm a ver com amar e respeitar a Deus. Não ter outros deuses, além do Deus verdadeiro, não tomar o nome de Deus em vão, não fazer imagem de escultura e guardar o sábado. Esses 4 mandamentos se relacionam você com Deus. Mas a lei também contém 6 mandamentos relacionados com respeito ao amor pelo próximo. O 5º mandamento, honrar pai e mãe. O 6º, não matar, não adulterar, não roubar, não dar falso testemunho e não cobiçar nada que pertença ao próximo. Sem dúvida, o mundo seria um lugar muito melhor para se viver se todos os homens guardassem os mandamentos. Você já imaginou como seria se todos respeitassem a propriedade alheia, se não houvessem roubos, não houvessem mortes, adultérios? Mas, por outro lado, Deus não nos pede nunca para fazer algo sem primeiro fazer algo por nós. No caso dos israelitas, antes de entregá-los e exigir que obedecessem à sua santa lei, Deus declarou: eu sou o Senhor, eu os tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, antes de se revelar a eles como seu Criador e soberano, que tinha o direito de exigir deles a obediência, Deus os libertou da escravidão, salvando-os por sua graça e misericórdia. Do mesmo modo, Cristo nos libertou da escravidão do pecado e promete nos dar poder para obedecer sua santa lei como uma resposta de amor à libertação do pecado. É por isso que Paulo, em Filipenses 2,13, diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo sua boa vontade.
Então, antes que Deus peça que você guarde a lei, Ele primeiro liberta você. É por isso que a gente sempre diz aqui no programa que nós não obedecemos a lei para ser salvos. Nós somos salvos para obedecê-la. Primeiro Deus nos liberta das trevas do pecado, para então nos fazer andar em sua lei. Pois bem, nós temos a certeza de que o próprio Deus guia a todos nós pelo caminho certo, que é o caminho da obediência. Ao falarmos sobre ética e moral, a ética e a moral de Cristo nos desafiam a nós irmos além de respeito literal. Jesus, no Sermão do Monte, ele ensinou que os filhos de Deus devem aspirar a ir além da obediência à letra da lei. Deus espera que reflitamos o caráter amoroso de Deus, não somente respeitando o próximo, mas também sendo generosos com ele, inclusive quando ele não merece. Em Mateus capítulo 6, versos 14 e 15, Jesus disse: se vocês perdoarem uns aos outros as ofensas, o Pai também vai perdoar vocês. Se, porém, vocês não perdoarem as ofensas, o Pai do céu também não vai perdoar as suas ofensas. O perdão é um ato de graça, que nasce da misericórdia de Deus. Deus quer que sejamos generosos com aqueles que nos ofendem, perdoando as ofensas, da mesma forma como Deus promete ser generoso quando nós pecamos contra Ele. E dessa forma Deus requer que vivamos sua ética do reino aqui na terra. Portanto, em resposta à nossa grande pergunta inicial sobre a questão da ética e da moral de Jesus, podemos dizer com todas as letras: primeiro, a vontade de Deus, refletida em sua santa lei. Deus é quem define o que é bom e o que é ruim, e espera que façamos o bem. Segundo, a santa lei de Deus é baseada no princípio do amor a Deus e do amor ao próximo. Todo mandamento leva ao respeito, o amor a Deus e o respeito ao próximo. Terceiro, a ética de Jesus Cristo nos desafia a irmos além da obediência literal da lei, buscando refletir o caráter amoroso e misericordioso de Deus, que perdoa aquele que não merece e mostra misericórdia ao arrependido. Querido amigo, quero convidar você hoje a, pela graça de Cristo, viver esta ética do reino de Deus em sua vida. Permitir que o Espírito Santo fortaleça a cada dia para andar de acordo com a ética que Deus colocou em sua palavra e em sua lei. E fazendo isso, nós encontraremos a genuína e real felicidade. Sim, querido amigo, sim, querida amiga. Deus nos criou como seres morais livres, mas deixou para todos a ética do reino. Esta ética se baseia nos 10 mandamentos, que podem ser resumidos como amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quando nossa sociedade se voltar para a palavra e para a lei de Deus, quando nós respeitarmos os mandamentos como Deus nos pede, nós teremos uma sociedade mais justa e amorosa. Vamos buscar por isso hoje? Amado Deus e Pai, obrigado porque Tua palavra nos ensina a respeito do caminho da felicidade. A Tua lei nos mostra o bem e o mal. Por isso nos ajuda, Pai, a escolhermos o que é bom, a amarmos ao Senhor e ao próximo e dessa maneira cumprirmos os Teus mandamentos. Dai-nos, Senhor Deus, um dia feliz e abençoado em Tua companhia. Oramos em nome de Jesus. Amém.